Agora a gente recebe aqui no nosso cantinho de informação o cardiologista e geriatra, Dr. Armando Miguel Júnior. Muito obrigada, doutor Armando, pela participação, pela presença. Muito boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade, Tati, e estou aqui à sua disposição para a gente conversar um pouco sobre como envelhecer. Como envelhecer? Vai ser uma prosa boa, né, doutor? É, Tenho claro. certeza. Gente, você sabe que eu estava conversando com o doutor Armando, ele disse uma coisa muito interessante. Não basta a gente envelhecer por envelhecer. Nós temos que aprender a envelhecer. E ele vai ensinar, então, como a gente aprende a envelhecer. Qual é a receita, doutor? A gente até recebeu uma nutricionista hoje no programa, a gente estava falando um pouquinho sobre isso. Hoje a pessoa trabalha a vida inteira, doutor, cuida da casa do marido, e aí quando ela se aposenta, que ela vai querer descansar, né, aí aproveitar, passear, muitas vezes não consegue, porque está acamado, às vezes está cuidando de problemas de saúde, é diabetes, é pressão alta, é obesidade, e aí ela acaba não aproveitando, né, esse restinho aí de vida que é tão importante, pode ser tão saudável e tão divertido viver, né, na melhor idade. A medicina evoluiu muito nesse século passado e nesse início de século. Então, a longevidade ficou uma constante, né? Nós estamos vendo que a tecnologia e o acesso às informações, acesso à saúde de uma maneira geral, está permitindo que a gente viva mais do que no início do século XIX, início do século XX. Mas esse envelhecimento tem um custo. O pessoal está deixando que a tecnologia atrapalhe a saúde, porque está deixando de fazer algumas atividades físicas, está ficando muito sedentário, não vai a um lugar nenhum a não ser de carro, não faz a própria comida mais, pega só comidas rápidas, procura que um remédio resolva e não procure uma vida mais saudável, mais salutar. Não precisamos olhar as estatísticas, é só olhar as ruas, a gente vai ver quantas pessoas obesas tem por aí. E essa obesidade não é só dos jovens, os idosos também estão muito obesos. Existem dois tipos de obesidade do idoso. Vamos dizer, o moço que envelheceu e está obeso, ou então o idoso que não era obeso e ficou obeso. Então essa obesidade ela é consequência de um monte de coisas, mas ela dá uns resultados muito complicados. Diabetes, hipertensão, estresse, má alimentação. Então não é só um fator que leva a essa obesidade e esse sedentarismo, esse estresse vai deixando uma qualidade de vida muito ruim. Então quando envelhece com boa qualidade é quando você tem, vamos dizer, soluções para os seus problemas sem procurar tanto remédio, sem procurar tanta coisas que não são saudáveis. É muito importante a gente dizer que, à medida que a gente vai envelhecendo, a partir dos 30 anos de idade, a gente vai perdendo aproximadamente 1% da massa muscular. E essa perda da massa muscular é substituído por tecido gorduroso, por gordura. A partir dos 30 anos? A partir dos 30 anos, cada ano de nossa vida, a gente perde 1% da massa muscular. Então a gente tem que lutar para que isso não ocorra. Não ocorra essa substituição. Nós chamamos essa perda de massa muscular de sarcopenia, quer dizer, sarco é músculo, penia é perda de músculo. Que interessante, doutor. Então a gente tem que estimular as pessoas a não deixar de fazer uma atividade física. Andar de bicicleta, fazer a caminhada. A atividade física ela consegue prevenir essa perda de músculo. Pelo menos ela consegue estabilizar e não deixar que essa perda seja tão intensa. O que a gente tem assistido é que até o jovem está ficando muito sedentário, fica em frente à televisão, fica no videogame, não brinca mais na rua, não corre, não joga futebol, a não ser quando vai para um clube. Então isso tudo está deixando as pessoas enfraquecidas. As pessoas obesas, elas podem ser desnutridas. A gente pode falar assim, mas ela está gordinha, ela está nutrida. Não,
ela está carente de vitaminas, de sais minerais. Então, essa desnutrição inaparente é que a gente tem lutado agora. A gente está vendo que não é só questão de peso. Não adianta simplesmente a gente pesar a pessoa e falar assim, olha, você está com excesso de peso. Ela pode estar com excesso de peso e ao mesmo tempo está desnutrida. Esse é um alerta importante, né, doutor? Está com falta de ferro, falta de cálcio, falta de vitamina D, vitamina B12. Então é muito importante consultar o médico de confiança, fazer os exames. Não adianta simplesmente falar, olha, meu diabetes não existe, eu nunca tive diabetes, eu tenho meu açúcar controlado. Muito bem, mas está com carência desses elementos importantes para a vida. Interessante o doutor Armando falando, gente, sabe que numa ocasião o doutor Armando comentou que na infância nós temos os pediatras, né, cuidando das crianças. E aí muitas pessoas procuram o geriatra, que é o médico responsável para cuidar da turminha da melhor idade, só lá com seus 60, 70, 80 anos. E na verdade essa procura, né, ao geriatra, ela tem que acontecer antes, né, doutor? Tem que vir antes. Para a gente conseguir prevenir e cuidar antes, porque daí quando eu chegar lá nos meus 80, 90, né, eu vou correr atrás do prejuízo, mas vai ser muito mais difícil conseguir recuperar. Então, quanto mais antes a gente ter essa consciência e procurar esses caminhos, e como eu comentei, inclusive, já hoje no programa, não existe milagre, né, doutor? Não. É consciência e postura, adotar os hábitos, colocar em prática. E é muito importante a família. Então, não é só consultar a pessoa, é muitas vezes entender o relacionamento familiar. Como está a família? Como é o hábito da família? Porque, às vezes, a gente prescreve uma dieta, faz uma orientação, e ele não consegue seguir porque a família tem um outro tipo de hábito. E o médico conhecendo não só o paciente, mas a família, a solução é muito melhor. Então, é importante a gente ter esse contato familiar. Então, o médico de família não é mais só um que vai no pronto-socorro, resolve, isso não está sendo o ponto vantajoso. O ponto vantajoso para se ter uma boa saúde é cuidar justamente do paciente e orientar a família. Então, quando o médico fala assim, olha, venha com seu pai e a sua mãe junto, é porque a gente tem essa necessidade de fazer uma orientação da família. Não adianta simplesmente achar que o remédio vai resolver as soluções das pessoas. Não é o remédio, é as mudanças de hábitos e essa mudança ela tem que ser incorporada ao estilo de vida da família. Essa é a tônica. A socialização também é muito importante. Quer dizer, não adianta você simplesmente fazer uma coisa sendo ilhado. Você tem que ter contatos, você tem que ter amizades, você tem que ter alguém que receba quando você está necessitando de algum apoio. Então, as comunidades são muito importantes. A religiosidade, essa sociedade é muito importante. O que está acontecendo é que muitas vezes as pessoas estão se isolando. Elas ficam no seu cantinho, no seu apartamento, na sua casa, não saem de lá, só tem contato via telefone, via e-mail e não tem um contato pessoal. Então, até assistir às missas, os cultos, ou qualquer religião, tem que ser participativa. Não pode ficar isolado em casa e falar, não, eu cumpri minha missão. Não cumpriu. Você não teve o contato com a sociedade, você não teve contato com os seus pares, vamos assim dizer. E esse contato é extremamente saudável, né? É muito importante para você ter uma velhice saudável. Conversar com os amigos de infância e criar novos amigos. Então, isso a própria Organização Mundial da Saúde já preconiza, que o envelhecimento ele tem que passar por um hábito social agradável. Não discutir problemas só, mas discutir relacionamentos interpessoais, né? Rever os amigos, rever as amigas, tomar um café com um ente querido. Não é simplesmente falar, olha, eu liguei para minha irmã. Não adianta isso. Tem que vir junto e ter um contato maior. Se permitir esses momentos, né?
permitir esse intercâmbio, essa ligação. A gente sabe que as doenças elas vão aparecer com a idade. Com a idade elas vão aparecer. Se a pessoa consegue ter um bom relacionamento e cuidar-se bem, essas doenças elas são minimizadas. Elas não são tão intensas, não dão tantos dessabores para a pessoa. A pessoa consegue conviver melhor com uma doença quando ele tem alguém que o ampare, ou conforte, ou discuta com ele, ou dá uma opinião, ou dá um apoio. Senão a doença fica extremamente grave. Independente se é câncer, que pode acontecer na obesidade, se é um problema de articular, porque os obesos acabam tendo muito problema de dores articulares, tanto na coluna. Então, essas atividades físicas diminuem e o controle do peso é fundamental, para que isso não prejudique mais uma lesão articular, muscular, uma torção que tenha. Né? Os idosos, eles correm o risco de sofrer uma fratura pela falta de músculo. Então, ele perde o equilíbrio, ele cai e é onde ele complica. Que foi aquilo que o senhor comentou, a partir dos 30 anos, a pessoa tende a perder por ano, né, essa questão do nosso músculo, o músculo ele vai diminuindo e aí aquela massa cheia de gordura, o tecido gorduroso vai ocupando espaço daquele músculo. Só que gordura não sustenta corpo, é músculo. Não sustenta o corpo. Entendeu? E aí, a partir também desse excesso de gordura no corpo, muitos problemas são desencadeados. Tem uma dúvida de uma telespectadora, hoje participando conosco, então, o doutor Armando Miguel Júnior, cardiologista e geriatra, e a Francisca Moreira de Souza ligou para a gente. Tati, gostaria de saber qual a relação entre doenças cardiovasculares e colesterol alto. Ouvi de algumas pessoas que colesterol a 200 está normal. É normal? Ela quer saber do senhor, doutor. E se tem alguma informação nesse sentido, dessa relação com colesterol alto e doenças cardiovasculares, risco ao nosso coração? Tem. Obrigada, Francisca, pela participação. Francisca, fizeram um estudo numa cidade americana que chama Fleming, e sobre fatores de risco das doenças cardiovasculares. Quer dizer, coração, cérebro, as artérias do corpo, e viram que o colesterol era um fator muito importante. E que, portanto, se a gente conseguisse controlar o colesterol, esse risco diminuía. Mas, na verdade, não é só esse, não. O grande mal nosso não é só o colesterol. A gente, mesmo na prática clínica, a gente tem visto que tem pessoas com colesterol nesse nível de 200. 200 é considerado normal, doutor? É considerado, dentro dos padrões normais, o total. Tá. Mas nós temos um chamado HDL, que é o colesterol bom. Temos o LDL, que é um chamado colesterol ruim. O colesterol ruim a gente já tem um limite de 129. Certo. E nós temos um colesterol, que é o VLDL, que é um chamado colesterol neutro, que já está vendo que não é tão neutro assim. Mas o risco da pessoa ter um acidente vascular, tanto da parte cardíaca como da parte cerebral, como da parte das pernas vascular, depende de estresse, depende de sedentarismo, depende de hábitos de vida, muito mais do que o colesterol. O colesterol é um vilão. Mas o estresse também é. É um vilão, mas ele não é um vilão sozinho, não. Ele está associado a essas outras coisas. Quer dizer, diabetes, estresse, má alimentação, distúrbios emocionais, hipertensão arterial, como eu falei, pelo excesso de sal, coisas desse tipo. Esses são os vilões. Perfeito. Respondida, Francisca, mais uma vez, obrigada, viu, pela gentileza aí do doutor em responder a participação de mais uma telespectadora. Doutor Armando, queria também agradecer mais uma vez, viu, pela presença, a oportunidade da gente conhecer mais sobre o nosso corpo. Eu acho que fica esse alerta importante. Nós, como veículos de comunicação, é importante a gente ressaltar, né? E é o que o doutor comentou conosco, turminha. Não é, às vezes, um ou outro fator isolado, é um conjunto de fatores que a gente tem que nos conscientizar primeiro,
temos acesso à informação, então agora a gente já sabe como envelhecer com saúde e agora é colocar em prática e tomar cuidado, então, com colesterol alto, né, os diabéticos controlar esse diabetes, a gente tem que tomar cuidado com o estresse, então você tem que buscar aí coisas alternativas para você não viver tão irritado no seu dia a dia, tão estressado, porque o estresse sim vai desencadear muitos problemas, inclusive pode desencadear doenças cardiovasculares, como o doutor Armando comentou aqui conosco. Então, busque agora alternativas e procure a orientação de um especialista, né? Não deixa para procurar, de repente, um médico geriatra só com seus 70, 80 anos. Quanto antes você procurar esse acompanhamento, essas orientações, melhor. Aqui no programa a gente tenta, na medida do possível, ajudar a todos de casa. Mas nada como uma consulta, né, doutor, individual. Cada pessoa é única, tem então ali, né, as suas diferenças, peculiaridades. Então, tendo essa oportunidade, procure um médico aí na sua cidade de confiança e faça de fato esse acompanhamento o quanto antes. Antes da doença. Né? Melhor Exatamente. prevenir do que depois gastar uma fortuna com tratamento, né, doutor? Obrigada, viu? Mais Eu uma que vez pela agradeço, presença. Tati, a oportunidade. Estou sempre à disposição. Adorei nosso bate-papo. Eu gostei muito nessa linha que o senhor trabalha. Obrigado. Né? A gente avaliar a doença em si, mas também tudo o que envolve, né? Esses fatores externos que acabam contribuindo aí para um estado ruim de saúde ou, pelo contrário, né? Como é que você quer ir viver bastante? Então tem que mandar o estresse embora, tem que buscar alternativas, monitorar sempre os exames e se alimentar bem e se mexer. Não pode ficar parado, não tem jeito. Intervalo e daqui a pouquinho eu volto com mais uma dica de arte para vocês. A gente recebe um artesão que fez sucesso com as suas almofadas criativas e hoje ele traz mais uma ideia também criativa e divertida. As meninas vão gostar bastante.